Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 53. Obrigado, parabéns. Quem ligou as luzes aí? De Deus. 53. Em verdade, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Amém? Podeis assentar, irmão? Irmãos, eu quero falar sobre a ceia. Eu sei que tem muita gente viajando no meio do ano. Resolvi fazer uma ceia diferente, só para explicar para vocês algumas coisas, até que eu já tinha prometido a vocês isso, mas devo eu agora falar com vocês sobre a ceia. Quando nós falamos sobre a ceia, há muitas especulações sobre essa questão de ceia. Primeira questão, antes de eu chegar aqui, vamos Marcos capítulo de número 15, irmão. Marcos capítulo 15. Só para você ter noção de uma questão. 15 não, 16, né? 16. Versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vocês percebem que o versículo faz uma separação e ele diz assim: mas quem não crê será condenado. Ele já não diz quem não crê e for batizado será condenado, e não for batizado será condenado. Ele já separa a questão do batismo. Não precisa de você ter teologia para entender. Você só tem que crer o seguinte: por que se separa as pessoas que tomam ceia e as pessoas que não tomam ceia? Por uma questão convicção. Quem é a pessoa que se batiza, irmão? A pessoa que, quando ele chega a um estágio e diz assim: eu tenho certeza que este é o caminho do céu, eu não quero voltar e sair daqui mais, por isso eu vou me batizar para fazer parte desse corpo. Entendeu agora? Então o batismo, ele é um divisor de águas entre membros e não membros. Porque tem muitas pessoas na internet aí: toma ceia todo mundo, porque ceia para todos, não houve separação. Por que a Assembleia de Deus faz essa separação, irmãos? Porque enquanto a pessoa não é batizada, ele está dizendo para si próprio que ele não tem certeza do que ele quer. Ele não tem convicção, ele está caminhando, observando, aceitou Jesus, mas está observando. Se ele continuar observando, fiel, ele vai para o céu. Ele vai para o céu. Ele vai continuar, aceitou Jesus, continua, aí morreu sem ser batizado, vai para o céu, está salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando eu vou fazer parte desse corpo, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, eu quero fazer parte, aí eu me batizo. O batizar é como eu estou dizendo a todas as pessoas ao meu redor que eu tomei uma decisão que não quero voltar atrás, eu quero fazer parte desse povo. Isso é batismo. Isso é batismo. Então, quando eu quero realmente seguir essa caminhada cristã, eu procuro batismo. Tem adolescentes aqui que não são batizados ainda. Por quê? Tem muitos adolescentes, jovens e até pessoas adultas que falam: eu não sou batizado ainda porque eu tenho uns pecadinhos que eu ainda faço. Não vai para o céu, irmão. Isso é um pensamento tão óbvio que se eu estou ainda
flertando com o pecado, é porque eu ainda não sou liberto, e então eu não vou para o céu. Eu preciso ser liberto. Essa é a questão do batismo. Agora vamos lá no texto da ceia que nós todo dia de cedo nós lemos, Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Coríntios, capítulo 11, para você. Eu vou começar logo do versículo correto aqui, versículo de número 23, irmão. Eu vou tirar essa questão aqui, da quem tem fome come em casa, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que apóstolo Paulo falando. Eu recebi do Senhor, de quem que ele recebeu? Isso quer dizer que Jesus falou para ele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, e é dado por vós, fazer isso em memória de... Primeira questão, a ceia é um memorial. Não é que o sangue se tornou realmente o sangue de Jesus, o vinho se tornou sangue de Jesus, não é isso, é um memorial. O pão não virou carne, não, é um memorial, ele continua sendo pão, ele é um memorial. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Por que nova aliança, irmão? Porque havia aliança do Velho Testamento e agora se faz uma nova aliança no sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, né? Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de... memorial. Quando eu lembro, a ceia faz eu lembrar de Jesus, lembrar do meu compromisso. Eu vou caminhando e as coisas vão acontecendo, eu vou perdendo o rumo, aí eu tomo a ceia e eu lembro que eu fiz um compromisso de servir ao Senhor, fiz um compromisso com Jesus, que Ele morreu na cruz para salvar os meus pecados. A ceia traz isso na minha memória. Participar da ceia, eu preciso ter isso na minha memória. Todo o nascer, viver e morrer e ressuscitar de Cristo. Isso foi a meu favor. É um memorial. Se eu não lembrar de Jesus na ceia, ela não é ceia. Ela é um memorial. Se ela não servir como memorial, como que será uma ceia? Eu preciso refletir sobre essa questão de ceia. E parar de achar que é algo que eu faço de qualquer forma. Não é de qualquer forma. É uma ceia instituída por Jesus. Nós temos, me passou a palavra, só duas liturgias na igreja aqui da Assembleia de Deus. Passou a palavra, rapaz. Nós temos só a ceia e o batismo, irmão. Ceia e batismo. Nós não temos oração pelos mortos, nós não temos batismo de criança, não. Nós temos só ceia e batismo. Só. São duas liturgias, duas festas da Assembleia de Deus que ela faz constantemente. Depois de 1500, nós que ficou com a questão da reforma, aí veio a reforma, depois da reforma se chegou a esse consenso de duas festas. Me passou a palavra aqui, a palavra teológica, saudamente. Mas o que eu quero que você entenda é que se você não trazer na mente esse memorial, a ceia perde o sentido de existência. Corpo e sangue, corpo e sangue, nova aliança, fazer isso todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim. Nós estamos aqui celebrando, irmão, celebrando morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos celebrando a cruz do Calvário que nos trouxe perdão. É isso que estamos fazendo na ceia.
É isso que nos lembra. É por isso que há um preparar antes, um preocupar antes. É ceia. Eu vou me preparar. Antigamente as pessoas, as mulheres se colocavam a melhor roupa para ir para a ceia. Eu falei, eu vou para a ceia. É algo que você prepara semanas para chegar no dia. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai, hora que você falar eu vou, anunciai a morte e até que ele é o memorial, eu vou lembrar da morte de Jesus. E quando eu tomo a ceia, ela é evangelística. Eu estou dizendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Que Jesus morreu na cruz do Calvário em meu lugar. A ceia, ela é futurística, até que ele venha. Eu vou fazer isso, anunciar a morte de Jesus, até que ele venha. Eu vou fazendo, apontando para o... Lembramos do passado, vivemos no presente pão e vinho, e apontamos para o futuro, até que ele venha. Presta atenção, memorial do passado, me traz na mente morte e ressurreição, e eu falo que esse Cristo ressuscitou e voltará, irmão. Você já falou isso para o seu filho? Você já explicou para o seu filho a ceia? Você já mostrou para o seu filho por que existe a celebração da ceia? Pão e vinho? Você vai deixar apagar o sentido da ceia porque você com preguiça não explica? Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. É por isso que nós damos estudos, ensinamos. Eu não devo participar da ceia de forma indigna, de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu preciso ter ciência de como está a minha vida. Consciência. Agora olha para mim, irmão. Olha para mim, adolescente que está rindo na mídia. Olha para mim. Deixa eu dizer uma verdade para você. Não sou eu que determino, devo ou não hoje, agora, participar da ceia. Eu devo apresentar, confessar os meus pecados. Não adianta, eu examino, não posso tomar ceia. Aí eu pronto, examinei, não posso tomar ceia. Aí na próxima ceia eu me examino, agora eu posso. Por que que agora eu não posso e depois eu posso? Aí há muitos pregadores que dizem, realmente nós não temos o direito de interferir na sua vida. Eu não tenho, ninguém tem. É você que examina você mesmo. Mas a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quê? Para que o Senhor possa tirar da sua mente esse peso. Então, quer que na próxima vez você possa participar da ceia? Então você tem que confessar o seu pecado. Não adianta você praticar o pecado, ficar com ele, não confessar o pecado e depois você mesmo determinar que você pode participar. Não. Eu vou tirar um dia só para falar na igreja sobre confessar. Qual é a visão de Paulo, qual é a visão do Antigo Testamento, como era feito no Antigo Testamento, como é feito, para vocês terem noção de uma coisa. Olha, no Antigo Testamento o camarada pecava, ó como era. Pegava o animal, se era uma rolinha, ou era uma vaca, ou um boi, ou um bode, trazia o animal até o sacerdote, olha bem, trazia. Irmão, você já imaginou o cara andando na cidade com esse animal indo em direção ao templo? Ele estava dizendo o quê?
Isso é confessar, irmão. Isso é assumir. Aí ele chegava diante do sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o pecado de transferência saindo dele para o animal, que o animal seria morto no seu lugar, que deveria ser ele. Simbolicamente o pecado era transferido, o animal era morto, sacrificado, e o pecado apagado. O animal era morto no lugar. Eu tinha que confessar o pecado. Hoje não. Foi ensinado que eu posso pecar e decidir quando e como eu posso realizar o que eu quero fazer, e depois voltar e continuar. Aí acontece o seguinte: pessoas saem do culto e já vai direto pecar, porque sabe que depois ele pode dobrar o joelho e falar: Jesus, eu pequei de novo. Olha o que a Bíblia diz. Examine, versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis, versículo 30, e a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, quando eu como a ceia indignamente, sem acertar a minha vida, eu mesmo estou me condenando à morte espiritual. Aí você vai enfraquecendo. Por que eu estou enfraquecendo? E depois pergunta por que está enfraquecendo. Não, minha vida espiritual não vai boa. Mas nunca abra a boca para falar a verdade: pastor, eu estou tomando a ceia indignamente. Quer sarar? Confessa o pecado e pare de tomar a ceia indignamente. Amém, irmão? Volta lá para João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida. Você viu a vinculação? Porque quem toma ceia tem convicção da sua comunhão, irmão. Está convicto que ele deixou o mundo e tem certeza que está querendo ir para o céu, que está no caminho certo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você observar, você entende essa comunhão. Quem alimenta de Cristo tem vida. Quem alimenta de Cristo tem vida. Eu alimento a carne e o sangue. Simbolicamente eu faço a minha interligação de alimento entre a carne e o sangue. E me alimento da palavra de Cristo. Me alimento dos ensinos de Jesus. E vou tendo vida dia após dia, para seguir a caminhada. A ceia traz à nossa vida uma convicção de comunhão. E essa comunhão, ela é social, com pessoas. O apóstolo João fala isso. Quem nunca leu a epístola de João, capítulo 1, ele diz: eu que digo que amo a Deus e não amo meu irmão, sou mentiroso. E se eu disser que amo meu irmão e não amo a Deus, sou mentiroso. Então, quando eu digo que tenho comunhão com Jesus, quando eu estou dizendo que estou em comunhão com Jesus, eu estou dizendo que estou em comunhão com a sua igreja, com as pessoas. É por isso que eu explico quase que sempre que ceia, que comunhão, não é para aquela pessoa que não tem pastor, não tem igreja, não frequenta, aí só vai no dia da ceia. Não. Ceia, comunhão, é para aquela pessoa que está ligada no corpo, que está presente.
atividade constante. Amém, irmão? Amém, irmão? Então preste bem atenção. Olha, se você não se alimenta da carne e do sangue, você não tem vida em si mesmo. Se você não é batizado, você não tem certeza que você vai para o céu. Então não tome. Espere. Você não tem certeza se quer ficar aqui. Quem quer ficar aqui, procura o batismo. Fala, não, eu deixo tudo. Irmão, quem vai seguir Jesus, ele deixa tudo. Tudo. Quem nunca leu Mateus capítulo 10, lê Mateus 10, versículo a partir do 30. Ele começa dizendo o seguinte: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama fazenda mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama esposa mais do que a mim não é digno de mim. Isso é maiores amor que tem, irmão. A força do maior amor que tem é isso aí. Pai, mãe e filho. E ele coloca isso e coloca aquele que ama riquezas, dinheiro mais do que a mim não é digno de mim. Então, se existe algo mais do que eu, do que Jesus na minha vida, tem que ser tirado. Tem que seguir a Cristo. E quem tem convicção disso é conduzido ao batismo. Amém? Então, o que eu quero que você faça hoje? Hoje eu vou servir uma ceia a todos vocês. Eu vou te dar um copo de vinho e um pão inteirinho, irmão. Mas não é para você achar que eu estou fazendo uma brincadeira, que eu não estou fazendo. Não é para você sorrir. Não é para você brincar. Isso não vai acontecer direto na igreja. É uma única vez que eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso para que você entenda o que é comer com comunhão, com paciência. Amém? Amém, irmão? Porque tem gente que come com tanta pressa, com tanta vontade de ir embora, que quando termina sai desesperado para chegar em casa. Então, a comunhão no sentar junto e comer na mesma mesa. Só para você ter noção de uma coisa, vai comer ao mesmo tempo, participando do mesmo sangue e do mesmo corpo. A Bíblia não fala em quantidade, mas por que ao longo dos anos a ceia foi diminuindo e ficando um pedacinho? Porque não há possibilidade de dar um pão para cada membro, onde tiver 5.000 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, dar um pão para cada um. Não vai dar, não vai conseguir. Se vir um copo de vinho para cada um, não vai dar. Então, ao longo dos anos, ela foi se compactando para servir a todos e continuar sendo simbólico e não alimento para matar a fome. Simbólico. Não é um alimento para matar a fome. Amém? Amém? E agora, cadê a Yolanda? Aí, Yolanda, hoje não tem jeito de jogar debaixo da cadeira. Vai jogar um pão debaixo da cadeira? Não vai ter jeito, né? Não vai ter como. Então, primeiramente, eu quero que fique de pé as pessoas que não são batizadas. Eu vou dar um pão para cada criança. Presta atenção aqui, irmãos. A criança que não come, o pai não pega. Não é, não, vou levar para mim comer em casa. Não é para levar para comer em casa. Você vai comer aqui. Não, vou levar para minha casa. Não, você não vai levar para a sua casa. Vai comer aqui. Então, eu vou dar para a criança que já come, que se alimenta de pão e vinho. Amém? Eu vou passar o pão para a criança que já come, que aí eu vou dar para ele. Não, vou pegar para o meu filho do peito. Não, não, não. Não vai pegar. É ceia. Quem não é batizado, as crianças, fica de pé aí, irmão. Quem não é batizado e vai tomar, quem não é batizado e vai participar da ceia, fica de pé, irmão. Não, todo mundo vai participar, eu quero que você fique de pé. Pode ficar. Deixa eu explicar para você, porque eu vou dar para você também, irmão. Só que para você eu não vou consagrar o pão e o vinho, eu não vou orar com ele, eu vou te dar para você participar da comunhão junto. Fica de pé, peça boa. Eu estou falando às crianças, não tá, fica de pé quem não vai. Você não é membro, mas está aqui. E come. Fique de pé e eu vou te dar um pão e o vinho. Quem estiver sentado eu não vou dar, irmão.
Cadê o pessoal aí? Fala com eles que já era para ter vindo. Está tomando banho? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gente, fica de pé. Tem um de pé pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não, você com pão. Depois chega lá o pai.